Olá, meu nome é Juliana Neri, eu sou especialista de produtos de laparoscopia e coloproctologia aqui na Stratner. Os convido a iniciarmos esse momento de bate-papo com a enfermeira Kellen em homenagem ao Mês Internacional da Enfermagem e do Enfermeiro. O marco do dia 12 representa o nascimento de Florence Nightingale. Florence foi uma grande enfermeira que teve uma atuação na Guerra da Crimeia junto aos enfermos e com boas práticas de higiene. A Stratner, empresa com mais de 70 anos no mercado de healthcare e com foco em inovações tecnológicas e na transformação da saúde, prestigia o trabalho destes grandes profissionais e tenho o prazer de recebê-los aqui hoje conosco. Desta maneira, e não me estendendo mais, convidamos para esse momento de conversa, aprendizado e de conexão a enfermeira Kellen Mello, que atua hoje na área de Central de Material e Esterilização de uma instituição grandiosa aqui do município de São Paulo. Olá, meu nome é Kellen Mello, eu sou enfermeira de graduação e atualmente eu sou coordenadora da Central de Material e Esterilização do Hospital BP Paulista. O ano de 2021, assim como o ano de 2020, foi considerado como ano da valorização dos profissionais da saúde em combate ao coronavírus. Kellen, especificamente falando da atuação do enfermeiro, como você se enxerga à frente dessa luta? A CME ela tem um papel fundamental no cuidado do paciente, mesmo a gente pensando em cuidados indiretos, né? Eu costumo dizer que não é só processar o material, fazer a limpeza desse material, esterilização, estar de acordo com os monitores de esterilização. A gente precisa se preocupar além disso. A CME precisa se preocupar com a funcionalidade dos materiais, né? Coisas básicas como a montagem de um ressuscitador podem ter um impacto gigante na assistência. Se na hora que eu precisar esse equipamento, esse produto não funcionar, não estiver adequadamente limpo, esterilizado, a gente não pode ter tempo hábil para poder salvar a vida desse paciente. Então, o cuidado indireto da CME dentro do hospital, ele é como se fosse um coração. A CME faz com que todas as outras áreas funcionem, que todas as áreas tenham como atender o paciente com qualidade, com segurança, e é fundamental que o enfermeiro da CME ele esteja empoderado desse processo, que ele possa aí se sentir valorizado, assim como o resto da equipe. Desde o início da pandemia, a gente escuta, se fala muito na atuação dos profissionais da linha de frente, né, que atuam diretamente com os pacientes internados, né, sejam em unidades de internação e clínicas de terapia intensiva, tá? Mas não podemos e nem devemos nos esquecer dos profissionais que atuam indiretamente na assistência, no cuidado com os materiais, com processamento. Então, Kellen, por favor, diga um pouquinho pra gente qual que é a atuação, qual que é seu papel, suas ações dentro da Central de Material e Esterilização e Centro Cirúrgico. Eu vejo o enfermeiro como um profissional que pode capacitar as pessoas. A segurança do paciente, ela envolve várias etapas, né? E aí, no papel da CME, quando eu vou a uma sala cirúrgica e por algum problema, um exemplo, o filtro do container não estava devidamente fixado e eu oriento, não pode utilizar esse produto, por que não pode ser utilizado? Então a capacitação que esse enfermeiro faz, o empoderamento dele sobre os processos para poder explicar o motivo pelo qual está sendo feito de maneira adequada ou não, isso tudo agrega a segurança do paciente. Quando o enfermeiro ele entende o processo, ele consegue enxergar dentro dos parâmetros físicos, por exemplo, de uma autoclave, se o processo estava válido ou não, essa faz a diferença dentro do processo da segurança do paciente. Quando a gente enxerga que algum produto precisa ir ser substituído porque ele pode causar um dano ao paciente, esse é o papel do enfermeiro. Então, assim, o papel do enfermeiro, ele é muito amplo dentro da CME. Ele precisa conhecer produtos, ele precisa conhecer funcionalidade, saber para que serve, como monta para poder auxiliar se necessário. Ele precisa interferir e questionar realmente. É necessário desta forma? É seguro para o paciente? Então, o enfermeiro, ele tem uma visão muito ampla de tudo que a CME processa e ele precisa capacitar as pessoas. Então a segurança começa desde a controlar o processo da limpeza, do preparo, da esterilização, até na ponta, quando ele capacita o usuário, como é que eu vou utilizar de forma segura isso?
pessoal, meu nome é Adriana Mendonça, eu sou farmacêutica e especialista de produtos consumíveis CME na Stratner. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Central de Material e Esterilização, que é a nossa especialidade, né? Mas antes disso, Kellen, por que você escolheu a enfermagem como profissão? Eu escolhi a enfermagem após um período de hospitalização, onde eu consegui observar o papel da enfermagem no cuidar. E então eu decidi que era isso que eu queria para a vida, era me dedicar ao cuidar as pessoas. Kellen, muitos pacientes, muitos usuários não têm conhecimento como que é o funcionamento de uma central, de uma CME. Grande parte desse público, dos pacientes, eles não sabem como o trabalho da Central de Material e Esterilização contribui para o bom funcionamento de qualquer instituição de saúde e como ele é fundamental no tratamento do paciente. Na sua visão, como que o enfermeiro de Central de Material e Esterilização pode contribuir para a segurança do paciente? Eu vejo o papel da enfermagem como fundamental em todo o processo do cuidado. É a enfermagem que está com o paciente 24 horas por dia. É a enfermagem que ouve as necessidades desse cliente, que detecta aí as necessidades clínicas para que o médico possa atuar prontamente. Então, o papel do enfermeiro é essencial. E dos nossos colegas auxiliares, técnicos de enfermagem também, porque o enfermeiro acaba ficando com um número grande de pacientes para poder supervisionar o cuidado e o técnico propriamente dito, o auxiliar, ele está ali no cuidado direto, em tempo integral. Kellen, nós que somos da área, a gente tem conhecimento de como é importante dispor de todos os insumos, os acessórios, os equipamentos para poder fazer a correta limpeza, desinfecção e esterilização dos produtos para a saúde. Pensando na etapa de limpeza, que é crucial para que todo o reprocessamento seja feito de forma adequada. Dentro da sua central, como que é feita a monitorização da limpeza para verificação de que essa etapa está sendo feita de forma correta, de forma efetiva? Nós temos várias etapas para assegurar o processo de limpeza, tá? Então, falando um pouquinho da limpeza automatizada, primeiro a gente precisa garantir a funcionalidade dos equipamentos. Para isso, hoje a gente tem uma engenharia clínica atuante dentro da CME, que verifica toda a parte preventiva, se esse equipamento está realmente apto a fazer a função dele. Posteriormente, a gente precisa garantir isso, né? Porque mesmo tendo um profissional da engenharia clínica, a gente sabe que é muito dinâmico. O equipamento ele é utilizado com uma frequência muito grande, né? Então, hoje a gente usa monitores de limpeza para poder verificar a função do equipamento propriamente dito, se ele está adequado ou não. Nós utilizamos esse monitor semanalmente em cada equipamento. Entendo que, por uma questão de sustentabilidade financeira, algumas instituições não conseguem fazer diariamente, que na minha opinião seria esse o melhor dos cenários, mas se a gente tem pelo menos uma periodicidade desse teste, eu acho muito importante. E falando um pouquinho do instrumental propriamente dito, a gente hoje tem a inspeção visual necessária, né? Então precisa sim ter uma lupa de aumento, o profissional precisa inspecionar a articulação, ranhura, para ter certeza que esse instrumental passou pelo processo de limpeza e está adequado. Mas a gente tem no mercado diversos produtos aí que também podem fazer esse monitoramento. Então hoje lá nós fazemos o monitoramento de uma amostragem dos materiais para detectar a presença aí de ATP, que é a adenosina, né, que é presente nos micro-organismos vivos. Olá, eu sou Roberto Góes, sou enfermeiro e especialista de produtos na Stratner, atuo especificamente com as tecnologias de CME que hoje são aplicadas em todas as etapas do processamento de materiais na CME. Kellen, e sobre o que te motivou lá atrás a optar pela enfermagem, isso permanece latente até hoje? Sim, a escolha pela enfermagem ela permanece viva.
apesar de hoje estar atuando indiretamente no cuidado. E se eu pudesse definir em um sentimento, seria a gratidão. Gratidão por poder ajudar as pessoas, por poder respeitar as pessoas dentro da sua essência. Kellen, do ponto de vista gerencial e administrativo, você acredita que a pandemia também tem contribuído para a mudança daquela imagem que é geralmente atribuída, né, à CME como um setor de custo apenas, um setor que não gera receita ao hospital? Você acha que de alguma forma isso tem contribuído para que a CME tenha mais visibilidade, né, principalmente no momento de aquisição de tecnologias, no aumento de quadro, onde nem sempre, né, a CME é vista como prioridade? Sim, a pandemia deu uma maior visibilidade, sim. As CMEs puderam atuar dentro do comitê de crise, pensando que a gente teve aí uma alta demanda, né, de produtos para assistência ventilatória, e o mercado também teve aí um problema de abastecimento. Então acho que foi necessário verificar tecnologias, mudar processos dentro da própria CME, avaliar se realmente a CME estava apta para fazer o processamento de alguns itens. Então trouxe sim um olhar diferenciado para a CME. A CME pôde fazer parte aí do processo decisório da compra de vários itens, principalmente de assistência ventilatória, pensando em marcas, pensando em validação e homologação de fornecedores, pensando em qualificação do produto, a parte de teste desse produto, né? E também das tecnologias. Então, assim, a gente começou a se perguntar: eu posso fazer, por exemplo, material de assistência ventilatória em peróxido de hidrogênio quando necessário? Então, trouxe vários questionamentos e aumentou, sim, a visibilidade da CME. Kellen, então vamos falar um pouquinho de CME, né, que é a minha área de especialidade e também a área onde meu coração sempre bateu mais forte, né, tanto quando eu estava na área assistencial, e sobretudo agora, né, que é a minha área de atuação, onde eu sou dedicado a isso. Esse momento, né, de pandemia que a gente está vivenciando, teve muitos conceitos, né, de limpeza, desinfecção, esterilização, que se popularizaram, né? Eu posso dizer até que, principalmente, esterilização, né, foi um conceito que, de um certo modo, foi banalizado. A gente ouve falar de esterilização em todo lugar, né? O pessoal fala que chega do mercado e vai esterilizar os produtos lá que compram no mercado. A gente vai no restaurante e vê a plaquinha lá de que seu prato foi esterilizado com álcool 70%, né? Pra gente, né, pelo menos pra mim, isso me incomoda bastante. O que eu te pergunto, você acredita que todo esse contexto, né, da pandemia em si, ela tem ajudado a evidenciar o trabalho e a importância da CME dentro do contexto de saúde e também, de um certo modo, né, mudar os paradigmas que a gente tem, até mesmo dentro do próprio, né, ambiente profissional, onde os próprios profissionais têm certos conceitos equivocados sobre a CME? Eu vejo que ainda falta muito conhecimento para as pessoas frente aos processos, né? Compartilho desse sentimento de que a palavra esterilização ficou bastante banalizada, né? Tudo está esterilizado com álcool a 70%, não é este o conceito correto seria a desinfecção. Mas também compreendo que para as pessoas que não convivem o dia a dia de uma central de material e esterilização, esse é um contexto bastante complexo. Então, eu entendo que o enfermeiro da CME, os profissionais de CME precisam atuar também nesta área de capacitação. Eu entendo como sendo fundamental, por exemplo, na integração do colaborador dentro de uma instituição, que ele possa conhecer a CME, que ele possa entender o que a CME faz, qual que é esse processo, saber qual é a diferença do processo de limpeza, de uma desinfecção de superfície, desinfecção de alto nível ou de uma esterilização, quais são os métodos de esterilização que nós utilizamos. Kellen, quando a gente fala de tecnologias de CME, nós sabemos que elas preservam uma certa relação direta, né, com o processamento de materiais, ou seja, não tem esterilização se não tiver autoclave. E aí, quando a gente olha para o mercado, né, a gente tem uma variedade muito grande de características, de aspectos construtivos, enfim, são vários aspectos que mudam
principalmente aí de modelo, de fabricante, marca, enfim. Assim, quando a gente tem esse desafio, né, no momento da aquisição tecnológica, eu vejo que o enfermeiro tem um desafio aí muito grande, porque eu pensando na minha formação, eu não me lembro de nenhuma aula na graduação e até mesmo na pós-graduação que me auxiliasse a entender o que é um gerador de vapor, um sistema de vácuo, enfim, tudo que envolve aí esse campo de tecnologias, né? E aí a gente entendendo que muitas vezes o enfermeiro não é o papel decisor, né, da aquisição de tecnologias, mas é o usuário fundamental, né? O que você colocaria que pode agregar valor ao trabalho do enfermeiro nesse momento de aquisição de tecnologias? O papel do enfermeiro, o papel da aquisição de tecnologias dentro de uma central de material, ela é muito ampla. Hoje a gente precisa fazer tudo muito baseado em estudo científico, a gente precisa ter definições muito claras. Então, eu começaria falando, por exemplo, da análise de demanda. O porquê que eu preciso comprar determinado produto? Eu tenho demanda para isto? Ou eu vou comprar simplesmente porque é um produto que foi lançado no mercado e eu gostaria de ter na prateleira? Então a gente precisa começar a ter esse olhar de que eu preciso do produto, o porquê que eu preciso. A gente precisa mostrar evidências para a gestão, para a diretoria, para os nossos superintendentes, do porquê que eu preciso e levar números mesmo. Olha, eu preciso porque eu tenho uma demanda cirúrgica de tal especialidade que demanda a necessidade de um aumento de um produto em específico. E aí a análise técnica ela é fundamental. A gente precisa começar pelo processo de documentação. Antes de qualquer coisa, eu preciso saber se esse produto ele tem que ter registro da Anvisa, se sim, se está legalizado, se está tudo ok, se eu posso comprar. Eu preciso ler manual para ver se atende às necessidades, porque muitas vezes eu compro um produto e depois eu não tenho como processar esse produto. A técnica orientada pelo fornecedor não tem na minha instituição. E aí eu fico como? Fazendo um processamento inadequado nesse produto, podendo até inclusive trazer danos ao produto e consequentemente ao paciente. Então eu preciso fazer toda essa análise documental primeiramente. Ok, passou pela análise documental, esse produto está realmente apto, aí a gente vai para a parte de testes. E aí eu preciso testar funcionalidade, durabilidade, se ele atende realmente às necessidades daquilo a qual ele foi proposto. Após tudo isso, eu acho que a CME tem que emitir um relatório sim para um processo decisório. É claro que hoje toda instituição precisa pensar na sustentabilidade financeira, mas a parte técnica tem que garantir a qualidade e a segurança do paciente em primeiro lugar. Vamos falar um pouquinho agora da divisão na qual eu atuo aqui dentro da Stratner. Hoje eu trabalho diretamente com a área de videolaparoscopia. Estes são produtos do fabricante alemão Karl Storz, mundialmente conhecido aí pela sua qualidade e durabilidade. Mas sabemos que, em particular, muito disso está ligado com o manuseio dos nossos materiais. Tá? Kellen, falando assim particularmente de instrumentais e dispositivos, tá? Sejam eles reutilizáveis ou descartáveis. Você poderia falar um pouquinho para nós, devido à sua experiência de anos na área, se existe alguma diferença no uso de cada um deles, particularidades e benefícios voltados para cada linha, seja ela reutilizável ou descartável? Eu acredito que a decisão sobre a utilização de produtos reutilizáveis ou descartáveis, ela precisa estar embasada em cima aí das suas necessidades. As pessoas precisam sentir a necessidade para o procedimento, para a utilização, entender se é seguro para o paciente. E aí eu diria até, por exemplo, o processo de limpeza, eu consigo fazer e garantir que esse processo de limpeza no material reutilizável ele atende, ele traz aí benefícios, porque se a gente não consegue limpar, eu não consigo garantir. Então essa decisão entre ter um descartável e ter um reutilizável precisa ser muito baseado sobre a sua necessidade, sobre o embasamento científico. Ele precisa ir além das questões que envolvem aí
custos, ele precisa realmente ter um embasamento técnico. Você acha então que o profissional ele precisa se desafiar, ele precisa pegar, sentar, estudar, entender o que ele tem na mão? Isto mesmo, tá? A gente sabe que, apesar de alguns equipamentos, alguns dispositivos terem um custo atrativo, a gente precisa saber a capacidade técnica dele. Como é que esse equipamento ele deve ser utilizado, como é que esse equipamento proporciona todo um processo de limpeza, de esterilização. E aí, depois dessa visão técnica, ok, a melhor decisão tomada aí pela instituição, mas sempre pelo embasamento técnico. Kellen, então no caso dos produtos para a saúde reutilizáveis, tá? Para que eles consigam atingir sua vida útil, fala um pouquinho para a gente como deve ser o correto reprocessamento destes materiais. Como que é feito isso dentro da sua instituição hoje? Esse é um assunto bastante interessante, né? Como é que eu garanto a vida útil de um produto, de um dispositivo? Eu garanto quando ao término do procedimento eu já começo esse processo de limpeza, né? Tirando aí a aderência dos produtos, das matérias químicas e orgânicas que possam ter sido utilizadas aí durante o procedimento. Então eu começo lá na sala cirúrgica. E aí ele segue todas as etapas do processamento, né? Eu preciso ter cuidado ao manusear, às vezes esse produto tem um custo muito alto e ele é fundamental para o procedimento. Então, eu preciso ter um olhar diferenciado para ele, tá? E eu iria até mais além, porque eu poderia, por exemplo, falar, eu tenho que cuidar porque ele é caro. Não, eu tenho que cuidar porque às vezes ele é um item único. Cuidar porque é seu, né? Cuidar porque é meu. Cuidar porque é uma peça que vai fazer falta. Porque é um material que pode suspender cirurgias porque causou um dano, caiu no chão, bateu e amassou. Então, assim, todo esse cuidado, esse manuseio aumenta a vida útil. E além disso, é fundamental seguir a orientação do fabricante. Qual que é o método que o fabricante indica? Como eu posso lavar? Qual que é o detergente compatível? Ele pode ser colocado em uma lavadora ultrassônica? Ele pode ser colocado numa termodesinfectadora? Qual que é o melhor método de esterilização? Eu preciso usar uma baixa temperatura? Eu posso colocar no vapor? Como que eu acondiciono ele dentro de uma caixa, dentro de um case, um container, para que durante o transporte ele não balance, ele não sofra atrito? Então, assim, tudo isso influencia muito na vida útil. E, claro, a gente precisa contar aí também com o uso do produto, né? A pessoa que está utilizando esse produto, ele está capacitado para usar? Ele sabe utilizar? E aí eu enfoco novamente o papel do enfermeiro da CME. Muitas vezes a gente precisa fazer essa assistência. A gente precisa ir em sala cirúrgica, a gente precisa ir até a unidade usuária e orientar como monta, como usa, para que serve esse produto. Porque é nosso, como você disse, eu preciso cuidar do que é meu. Ainda falando nesse assunto de instrumentais reutilizáveis. De fato, então, o processo de limpeza e higienização começa dentro da sala cirúrgica, certo? Então, para isso, a gente sabe que no mercado existem diversas soluções de pré-limpeza que a gente pode usar dentro de sala, tá? Falando um pouquinho disso, pensando na facilidade dessa higienização, pensando em instrumentais que se desmontam, isso você acredita que poderia facilitar o processo de limpeza? Para a gente entender um pouquinho melhor do que eu falei, vamos ver um vídeo rápido de um instrumental sendo separado em partes para a gente poder visualizar aquilo que eu expliquei agora? A desmontagem dos materiais, principalmente os mais complexos, ela é importante para que eu possa garantir o processo de limpeza, né? Então, eu consegui enxergar ranhuras, eu consegui enxergar articulações, é fundamental para todo o processo. Então, quanto mais complexo o produto, o dispositivo, maior a dificuldade de limpeza.
Se ele é um produto que desmonta, ele facilita toda a parte, tanto do processo quanto da inspeção, quanto a parte de garantia de que realmente os processos foram cumpridos e que o produto está apto para uso. Vamos pensar juntas agora, Kellen. Já lá no fim do ciclo, onde o processo todo já ocorreu e o material já se encontra ali na mesa auxiliar da cirurgia, o instrumentador está de frente com todos os instrumentais. O que você acha que traria maior segurança para ele ao ver o instrumental ali na frente? Algo que já está prontinho e montado ou algo que está dividido em partes e que a gente pensa que durante o processo de limpeza aquele profissional que estava ali por trás teve acesso a todas as ranhuras e aqueles locais de difícil acesso? O que você acha que pode proporcionar maior segurança naquele momento? Esse é um assunto para a gente refletir, né? Primeiramente porque, é claro, é muito mais prático, tanto para o instrumentador quanto para a CME, que esse instrumental vá montado para a sala cirúrgica, Sim. né? Eu consigo aí pensar um pouquinho, de repente, garantir a vida útil, uma vez que quem vai usar não tem que montar, mas pensando em segurança do paciente, o ideal é que esse instrumental possibilite a visualização das partes internas, ou que pelo menos o instrumentador ele consiga testar para ver se está realmente adequado ou não. E funcional também, né? Exatamente, tá? A CME consegue fazer alguns testes de funcionalidade, mas não todos. Perfeito. Né? Então é importante realmente que o instrumentador seja parte disso. E assim, a CME tem que estar disposta a ajudar, tem que estar disposta a capacitar. Não consegue montar? Ensina. Como é que eu faço, né? E é uma questão para a gente refletir. Hoje a gente pensa em giro de sala rápido, a gente pensa em montagem de sala e de mesa rápida, e a gente precisa linkar tanto essa eficiência operacional com a segurança do paciente. Ambas são importantes e a segurança do paciente tem que ser muito focada para toda a equipe. A equipe tem que ter uma ciência grande de que isso é fundamental e vai no desfecho do tratamento clínico do paciente. Puxando esse gancho, então, você acredita que tecnologia mais ciência, ela vem da educação? Sim. Eu acredito que a tecnologia e a ciência caminham juntas. Elas precisam caminhar juntas. Eu preciso cada vez mais ciência para desenvolvimento de tecnologia e eu preciso que as tecnologias estejam à disposição daquilo que a ciência necessita. Então, o que é que eu preciso e como eu desenvolvo? É fundamental para que a gente consiga, aí sim, melhores desfechos. Você acredita, então, que o papel dos fabricantes que estão por trás de nos trazer novas tecnologias, atualizações, novos dispositivos, você acha o papel do fabricante, das empresas que trazem esses produtos, importante ali dentro da instituição, junto dos seus parceiros, fazendo essa orientação em saúde? Eu acredito que o fornecedor, o fabricante do produto, ele tem que ter um papel educacional, tá? Primeiramente, ele tem que ouvir. Qual que é a necessidade do meu cliente? Né? A gente sabe que a saúde, as tecnologias, elas estão num crescimento exponencial. Hoje eu faço de uma forma, amanhã eu faço de outra, né? Então eu preciso ouvir o meu cliente. Qual que é a necessidade dele? Eu preciso primeiro entender se o que eu proponho vai facilitar a vida do meu cliente. E claro, depois do desenvolvimento da tecnologia, a capacitação faz parte do papel do fabricante. Ele precisa capacitar todas as etapas, ele precisa capacitar não só o usuário, ele precisa capacitar toda a equipe que envolve o manuseio desse produto, tá? Então, se envolve engenharia clínica, se envolve central de material e esterilização, se envolve o enfermeiro do centro cirúrgico, que precisa saber qual é a técnica utilizada pelo médico para entender como ele pode ajudar. Então, faz parte do papel do fornecedor e do fabricante, tá próximo, capacitar as pessoas. Falando em praticidade, a gente pensa que deve ser então difícil montar um instrumental, que isso pode atrapalhar e dificultar o processo e o início da cirurgia, tá? Mas vamos ver um vídeo rápido de como a gente monta o instrumental para entender um pouquinho disso?
Kellen, vendo esse vídeo, me diga, prático ou difícil? Prático. Mas a gente precisa ir além, a gente precisa sim capacitar as pessoas, seja por videoaula, seja por aulas presenciais, a gente precisa fazer a parte técnica, porque colocar a mão no material, utilizar esse material é o que faz com que a gente aprenda. Ou por que o encaixe não aconteceu da forma correta, ou por que eu não estou conseguindo aí fazer a abertura adequada do insert, ou qualquer outro dispositivo que seja utilizado, porque não está funcionando como eu gostaria que funcionasse. Então, a gente precisa sim, além de ter o material, o fornecedor, o fabricante pensar na facilidade, a gente ter essa parte de capacitação. Kellen, só para a gente encerrar então, você acredita que quem detém esse conhecimento deve compartilhá-lo? Sim, é importantíssimo que a gente compartilhe o conhecimento. Conhecimento nunca é demais e ele pode não ser utilizado no momento, mas lá na frente, em algum momento, ele vai estar lá disponível. Então a gente precisa sim compartilhar informações, compartilhar conhecimento e precisa desafiar as pessoas para que a gente cada vez mais desenvolva conhecimentos, a gente busque os conhecimentos, que a gente seja proativo nessa questão em buscar cada vez mais informações, de ser curioso. Enfim, a gente precisa que todos os profissionais eles sejam cada vez mais curiosos. Vamos além, né? Se desafiem. Kellen, eu queria encerrar te agradecendo por ter aceito o nosso convite. Foi um bate-papo muito rico, uma conversa muito agradável e queria te parabenizar mais uma vez, né, pelo Dia da Enfermagem, pela escolha, né, dessa profissão que tanto nos enobrece, né, e principalmente por estar, né, como enfermeira de CME, que a gente sabe, né, o tanto que é o desafio que é diário, né, para a gente estar nessa área, né, quando a gente escolhe, tem aquela questão, né, de não estar diretamente na assistência. E aí durante todo esse bate-papo aqui a gente pôde aí exaltar, né, e colocar várias características aí do quão importante esse papel, né, do enfermeiro e da enfermagem da CME. Então parabéns. E queria parabenizar a todos vocês também da enfermagem que nos assistiram, e se vocês ficaram com vontade de conhecer um pouco melhor sobre todos os produtos, todas as soluções que foram abordadas aqui durante esse bate-papo, entre no nosso site que está aparecendo aqui na tela, navegue por todas as páginas, por todas as unidades da Stratner e solicite o contato de algum representante para que você possa conhecer melhor. Peço também para que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ajude esse vídeo a chegar a todo profissional, o seu colega que você acha que esse vídeo de alguma forma possa agregar. Siga a Stratner também nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado e até lá!